Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a leitura e escrita de valores em 32 bits utilizando o Modbus RTU, certo? Nesse exemplo que eu vou mostrar, né, como na verdade eu tenho dois CLPs da Delta aqui, se eu tivesse um de outra marca seria até melhor para mostrar, mas da forma que eu mostrar aqui pode ser feito com qualquer dispositivo Modbus, né, entre um CLP e algum dispositivo, né, inversor de outra marca, Mitsubishi, Siemens e assim por diante, tá? Bom, como na minha bancada eu tenho dois CLPs da Delta, então estou trabalhando aí com o Modbus RTU entre os dois, né? Então o esquema elétrico aqui é do Modbus, entre o DVP e DVP, né? Que é o mais com mais, menos com menos, certo? Aqui eu estou usando a porta 485, né? Que ele tem aqui ó, no fundo, aqui, ó, embaixo dele, né? Então estou usando essas duas portas de comunicação, tá? Nesse vídeo eu não vou mostrar muita questão aí do cabeçalho de comunicação, né, que seria isso aqui. Eu tenho um vídeo que eu explico como funciona esse cabeçalho aqui e toda a sua configuração, tá? Então o foco não é nesse cabeçalho aqui hoje, tá? E sim, o foco é mostrar para vocês como eu estou conseguindo ler 80.000 do meu escravo, né? Sendo que a instrução Modbus, todas as instruções Modbus é 16 bits, né? Ela não é 32. Ou seja, você não consegue ler aí, né, quando é 16 bits, você não consegue ler aí mais de 32.600 e uns 700 e 600 alguma coisa, tá? Que é o valor máximo que cabe num 16 bits, né? Então, por exemplo, aqui eu vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vou escolher um D qualquer, tá? Que eu não esteja usando. Vou colocar um valor aqui para 10, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um valor aqui em 16 bits, ó, eu consigo aí de menos 32.768 a mais 32.767, né? Passou disso aqui, aí tem que ser para 32 bits, né? Que a gente vai ter um valor maior, certo? Bom, então vamos lá. Por onde que eu vou começar? Eu vou começar, né? Para quem tá, às vezes o pessoal que chega aqui no vídeo não conhece como funciona a instrução aqui de trocas de informação do CLP, né? Então eu vou explicar como funciona a instrução, depois eu vou explicar aí como funciona o registrador, para depois a gente chegar no ponto aí de ler as informações aí do escravo, certo? Então vamos lá. Aqui esse mod RW, a gente tem outros instruções de leitura, né? Então, por exemplo, ó, o mod RD ele é só para leitura, só. Ele não serve para escrita. O mod WR ele é só para escrita, ele não serve para leitura. Já o mod RW ele serve tanto para leitura quanto para escrita. Eu particularmente prefiro usar ele, tá? Mas aí isso aí é de cada um. Se você quiser usar o mod RD e o mod WR, não tem problema nenhum, certo? Bom, aqui é o programa do meu mestre, certo? Na coincidência eu estou com dois CLPs aqui, estou com dois SX2, então esse aqui é o programa do escravo, não tem nada, só tem um cabeçalho para comunicação, certo? Então, como o foco não é no cabeçalho, vou deixar minimizado aqui. Estou comunicando aqui com o mestre, né? Então vamos lá, vou explicar como funciona a instrução mod RW. Então o S1, você pode até olhar no manual, tá? Pode conferir depois o manual. Ele é o endereço do meu escravo, certo? O S2, ele é a função que eu quero executar naquele momento. Então, tá tudo aqui, tá? Ó. Então, S1 é o endereço, S2 é a função. Então, dentro do S2, a gente vai ter valor 2, 3, 5, 6, 0F, 10 e assim por diante. Como eu quero ler, né? Então, o Word, como eu estou trabalhando só com Word aqui, se fosse bit, né? Eu colocaria o valor 5. Então, dá o valor 3. O valor 3 aqui, no S2. Tá? Lembrando. Se eu fosse trabalhar com bit, eu colocaria no lugar do 3 aqui, eu colocaria 5,
que nem ele mostra aqui, tá? Bom, aqui, né, uma coisa que eu não falei, né, que não falei em outros vídeos, né, aqui tudo em X, então eu poderia trabalhar tanto, assim, hashtag 00, né, K2, ou posso trabalhar diretamente com o valor 2 aqui, tá? Bom, o F2 eu falei, o F3 é o endereço em hexadecimal do meu escravo, tá? Eu vou tentar achar aqui o endereço 1000, né, lá do... Bom, quando ele vai caçando aqui, que no caso isso aqui é o Y0, tá, que eu tô procurando para poder chegar lá. Eu não lembro de cabeça a página que tá os endereços, aqui achei, os endereços Modbus. Então aqui, ó, o D0 em Hexa ele começa aqui no 1000, tá? Então tô lendo o D0 do meu escravo, certo? Aqui. Aqui, né, no caso, como eu tô fazendo uma leitura, né? Eu tô fazendo uma leitura, eu vou colocar esse registrador aqui. Eu coloquei o D20, mas aqui pode ser qualquer D, tá? Você vai escolher uma faixa aí que você não esteja usando, certo? Em outros vídeos aí eu não expliquei muito bem, talvez não tenha explicado muito bem como que funciona a parte de leitura, né? Porque ela não foi assim, um pouco meio chatinha, um pouquinho mais complexa do que a forma de escrita desse bloco aqui, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês aí. E aí, se você não entender, volta de novo no vídeo e ver várias vezes que talvez consiga entender. E se no final não conseguir entender mesmo, posta aí nos comentários que eu acabo respondendo todos, tá? Então, no D20 eu coloquei no D20. Aqui no F eu coloquei o D20, tá? Como que funciona isso aqui? Quando eu trabalho, eu coloco, vamos falar, por exemplo, o D20. Vou falar o N aqui primeiro, tá? Eu coloquei D20 aqui, e nesse N aqui é a quantidade de words que eu vou ler, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ler de D0 a D5, eu vou colocar o valor 5 aqui, tá? Se eu quiser ler de... Como eu tô lendo 2 words só, então eu vou colocar 2 ali, tá? Daí é bem tranquilo, né? Agora o D20, como que funciona? Quando eu mando executar a instrução, que nem o M11 está ligado aqui, né? E eu não vou entrar em mérito desse M1122, né? Está sendo setado aqui. Quando eu mando ler, tá? Tem um vídeo que eu mostro como funciona isso aqui, tudo certinho, tá? Eu vou detalhar agora mais a instrução de leitura. Então, quando eu mando ler, né, os valores do meu escravo lá, a partir do D20, ele me retorna algumas informações. Então, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui o D20 aqui, ó, só para vocês verem. D20 com o valor 6 aqui. Então, o que acontece? A partir do D20, ele me retorna aí as informações. Então, por exemplo, eu estou lendo as informações, iniciando o D20, tá? Ele manda para mim o retorno. Então, ele fala que ele é o escravo 2, ele manda no D20. Ele fala a função que eu estou executando, que é a leitura, né? Isso é a resposta do escravo, tá? A função de leitura. Esse cara aqui eu agora não me recordo, tá? Fugiu da memória. Se eu não me engano é o complemento da informação. Não me lembro agora, me fugiu da memória. Tá? E aí, esses 23 e 24, eles são as minhas informações que tá vindo lá do meu escravo, tá? Só que essas informações, ela vem em dois canais. Tá? Então a informação não vem inteira. Ela vem de uma forma diferente. Então você tem que agrupar esses dois canais. Então você é obrigatório, isso aqui é obrigatório, tá? A você fazer essa sequência aqui que está aqui embaixo, certo? Então, como que vai funcionar? D23 e 24 são meus primeiros canais, certo? Como eu tô lendo aqui duas words,
23, 23 e 24 meus primeiros canais. O 25 e 26 é o meu segundo canal de informação. Então, a informação que está vindo do D1, né, porque eu estou lendo aqui, ó, como eu coloquei o valor 2 aqui, eu estou lendo o D0, né, e o D1. Então, a informação do D1 está vindo aqui no 25, 26. Ah, mas se eu colocasse o valor 3 aqui, de D0 a D3, a informação iria vindo do D3 no 27 e 28. Certo? Então, a informação, então, lembrando, ó, coloquei D20. Ah, se eu colocasse D50 aqui, aí ia ser 53 aqui e 54 aqui. E aqui ia ser 55 e aqui ia ser 56. Tá? Ah, mas a informação do D3 é 57 e 58. É a sequência assim. Eu coloco sempre um valor, um D20, D30, D40 aqui, para mim poder saber que contar 3, né? E 4 que é os primeiros canais. Tá? Deu? Não sei se deu para entender, mas vamos falar assim, é uma coisa que você tem que ver várias vezes para poder entender quem está vendo pela primeira vez. Tá? Bom, então aqui são meus dois canais de informações, que nem eu acabei de mostrar aqui, ó, né? Quando eu mando ler alguma coisa do escravo, né? Ele me retorna, o escravo me retorna aqui a informação que ele é escravo 2, a função que está sendo executada, esse cara aqui eu não me recordo, mas eu acho que é o comprimento da informação. E aqui são os canais de informações. Cara, isso aqui, vamos falar assim, é importante? mas no dia a dia, né, quando você estiver executando, né, uma Adbuzz, cara, você vai ver o real, o que tá sendo registrado aqui, que é o final ali depois que você fez a soma dos dois canais aqui, né. Bom, já que meus dois canais estão aqui, então eu vou fazer esse move. Eu estou usando um D50 aqui, mas pode ser qualquer registrador, tá? Eu usei um D50 aqui, mas poderia ser D200, D500, sei lá, D0, D20. D20 não, porque já estou usando aqui. D30, D40, aí é você que escolhe, tá? E aí eu optei por deixar na sequência. Então D50, D51, certo? E aqui eu tenho que fazer um swap, usar esse bloco, né, o SWAP, do D50, porque se eu não me engano a informação ela vem ao contrário, tá? Então esse bloquinho aqui meio que faz um diretamente da informação, tá? Aí você pode perguntar para mim, mas se eu pegar esse valor, é que aqui tá um valor, ele já tá ali no valor de, né, então 32 bits, então a informação aqui vai estar um pouco diferente. Mas se eu colocar um valor, por exemplo, um valor 1000, né? Se eu juntar esse cara com o D50 com o D51, se eu calcular na calculadora aqui, no celular, vai dar o valor. Só que quando você fazer essa soma dos dois aqui, pro CLP, ele não vai entender, vai dar um valor totalmente diferente se eu somar esses dois, o D50 e o D51, tá? Depois eu posso fazer isso e mostrar pra vocês, certo? Bom, então faço esse bloquinho aqui e no final eu faço a ADD aqui das duas informações e vou ter a informação final aqui, tá? Como eu só estou com um cabo aqui entre o mestre e o escravo, eu vou tirar o simulador, eu vou escrever lá no escravo, eu vou mudar meu cabo aqui para o C, e vou escrever lá no escravo deixa aqui no monitor, um valor menor aqui, deixa eu colocar um D0 aqui. Deixa eu colocar um valor aqui, tipo, por exemplo, 16.000. Tá, então, beleza, coloquei 16.000. Agora eu vou parar o monitoramento. Vou trocar o cabo de CLP. Eu tinha escrevido no escravo, tá? Agora eu vou ler aqui no mestre. Ó. Tá, então tá aqui tá o 16.000 que eu escrevi lá. Certo? Então se eu somar, tá vendo aqui? Se eu somar esse cara aqui, né, então... Esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Mas eu quero mostrar pra você mais a fundo essa instrução, que nos outros vídeos aí eu acabei não mostrando bem com o funcionamento dela. Só vou mostrar pra vocês aqui que não vai dar, vamos falar assim, na calculadora vai dar certo, mas se eu fazer a adição aqui não vai dar certo, no próprio software.
15.872 mais 128, tá? Deu 16 mil, tá vendo? Fiz aqui. Agora eu vou criar aqui, ó. Ó. Se eu pegar esse cara, jogar aqui, pegar esse cara aqui, jogar aqui, ó. Ó, vou jogar em D200, tá? Tá vendo que deu um valor totalmente diferente? Tá vendo? Eu fiz na calculadora funcionou, mas pro CLP ele tá lendo 190 e não tá lendo 16 mil, tá? Então você tem obrigatório. Tô mostrando pra você que você é obrigado a fazer essa sequência, né, essa sequência aqui do Modbus, tá? Então você pode, ó, vou deixar, ó, deixar até assim, você pode tirar um print aí e copiar, tá? Ó, esse M102 aqui nem precisa estar aqui, tá? É que eu tava testando algumas outras coisas ali, tinha algumas linhas a mais aqui no programa. Tá, então, vamos lá, só capitulando. Então, tem os dois canais aqui, usei esse bloco, as duas informações eu juntei aqui, e aqui minha informação final, né? Essa informação ela tá vindo em 16 bits, né? Então, não passa ali de 32 mil, então eu tô lendo aí os 16 tranquilamente, né? Bom, vamos lá. Agora, o que acontece? Aqui a instrução acho que ficou claro para vocês, né? Ah, uma outra coisa. Como eu tô lendo aqui o segundo canal, então eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? Tem que fazer a mesma coisa. Que aqui no caso eu tô lendo o D1. Certo? Bom, deixa eu fazer um monitor aqui. O que acontece? Para a gente poder ler em 32 bits. Eu vou colocar um D aqui para poder explicar por aqui. Vou colocar um D que eu não esteja usando, tá? Um D250. Vou colocar aqui uns 15. O que acontece para mim conseguir ler em 32 bits? Aqui que é o pulo do gato. Ó, não sei se todo mundo sabe, mas quando você coloca um valor em 32 bits aqui, quando ele passa do valor que é 65.535, vou deixar anotado aqui, ó. 65.535, tá? Quando ele passa desse valor aqui, ele joga um para o Word seguinte, né? Então a gente começa a trabalhar com double Word, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o D60 aqui, ó. Aqui você tem que entender bem, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tem que pegar o 16 32 bits aqui, ó, colocar 65.535, tá? Coloquei um valor ali, tá vendo que já ficou menos um ali, certo? Aí, se eu colocar o valor, passar desse valor, tá vendo aqui que no D61 ele jogou 1 pro D261, né? Então, o que acontece? Toda vez que passa desse valor aqui, ó, do 65.535, ele sempre vai acrescentar 1 na word seguinte, no 16 bits, entendeu? Isso aqui eu não falo assim, pra quem tá vendo pela primeira vez, talvez fique um pouco mais, uma coisa mais confusa. Tanto que você pode ver aqui que aqui em cima, tá vendo? Ele tá com valor, tá me dando valor aqui, ó, no D259. Eu vou explicar isso, vou explicar o porquê, tá? Então assim, passou desse valor aqui, do 65.535, ele joga 1 aqui no 16 bits aqui, tá? E aí toda vez que passar desse valor aqui, ele vai jogar aqui. Então, por exemplo, vou pegar a calculadora aqui. Então, se eu passar, por exemplo, 3 vezes desse valor, ó,
Ó, vezes 65.535. Se eu passo, na verdade, acho que vai dar. Acho que, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ele vai passar, acho que tem que colocar 36, tá? Agora eu não me recordo, tá? Vou colocar aqui vezes 536. 65.536. Ó, eu vou colocar aqui, ó, 196.605. Então ele vai ter que jogar o valor 3 no D61. Vamos ver se vai dar certo. Agora já não lembro o valor. 196.605. Tá, não. Deixa eu ver se eu ver aqui se eu fiz a multiplicação certinha. 196.000. Talvez eu tenha que acrescentar mais. Não sei se eu coloquei o valor certo lá. Deixa eu colocar aqui 610. 620. Só pra gente. Tá, então. Faltou acrescentar um valor ali no 65.565. Eu fiz por 35. Tem que ser acho, por 36. 65.536. Então é 8. Deixa eu colocar o valor aqui. Tá vendo que ele já colocou o valor 3 ali pra gente, né? 196.608. Deixa eu mudar aqui pra 32, senão ele não vai, né? Tá, então eu coloquei, deu 5, né? Porque faltou 3. Se eu colocar aqui, voltar pra 7, ele já vai pra 2, entendeu? Porque faltou eu colocar 565.536, né? Porque passou dos 35 ali, tá? Então por isso que ele me deixou o valor 8. O valor 2 ali, né? Perdão, o valor 2 ali no 61. No 261. Então, aqui no inserir no valor, como é que inserir no lugar errado? R$96.608. Tá? Então o que acontece? Ele passou 3 vezes dos 65.535. Ele passou 3 vezes. Então, para ele não ficar um número absurdo, ele vai jogar um valor aqui para o Word seguinte, tá? E o que acontece? Então, o que acontece quando vamos falar assim, se eu em 16 bits, se eu colocar um valor, por exemplo, colocar o valor 3, tá vendo que eu coloquei em 16 bits, tá vendo? Eu coloquei o valor 3, tá vendo que ele mudou o registrador anterior? Por quê? Toda vez que eu mudo aqui os 16 bits, ele vai sempre mudar o 32 bits do registrador anterior, tá vendo? E aí ficou até o mesmo valor, porque como eu coloquei o valor 3, esse valor 3 aqui pode ser 3 qualquer coisa, mas ele sempre vai estar mudando o 32 bits do registrador anterior, tá? É até importante isso aqui, porque se você está trabalhando aí, por exemplo, trabalhando com valor aqui no D56 e de repente aí tem que trabalhar aí com ou trabalhar com D57, por exemplo, né, em 32 bits, e aí se eu alterar esse valor aqui do 32 bits, vai alterar o valor ali daquele trecho que eu coloquei. Então vai dar meio que um conflito no seu programa, tá? Eu não sei se estou sendo bem claro, é como falar assim, a coisa, eu acho que talvez para quem está começando, vendo pela primeira vez, fica uma coisa mais difícil, não sei, tá? Tô tentando explicar da melhor forma aqui, mas se tiver dúvidas, poste nos comentários aí, tá? Bom, então se eu mudar ali em 32 bits, vamos falar, colocar
que eu estava mudando, né? 196.200, tá? Então você tá vendo que mudou aqui, tá vendo? Então o cara colocou 3 lá, vamos falar que esse 3 aí é um tempo ali e tal, mudou para 2, então você vai ficar esse conflito, aí você, pô, mas o cara edita um Word e a outra muda, entendeu? Você faz um cálculo, aí dá um problema no programa, tá? Bom, então, eu acho que deu para entender que quando a gente altera aqui em 32 bits, né, o valor ali dos 16 bits do registrador seguinte ele vai alterar e sempre vai estar alterando ali quantas vezes você passou dos 65.535, né? Então se eu passei 3 vezes aqui no registrador 260, ele vai colocar o valor 3 aqui, certo? Agora, eu vou mostrar uma outra coisa, tá? Aqui dentro ainda dos registradores. O que acontece? Vou até pegar esse exemplo aqui. Tá vendo que ele está negativo aqui? O que acontece? Quando ele estoura no 32 bits aqui, quando ele estoura ali do 32.767, quando ele estoura esse valor, ele volta pro negativo. Então ele volta ali por 32.768. Ele volta automático, tá? Eu vou tentar fazer ele estourar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar o valor aqui. Não, vou pegar um outro. Não, vou pegar esse aqui mesmo, mas. Ó. 65. 535. Esperar ele atualizar, tá? Tá vendo? Então ele voltou pro valor 1, menos 1 aqui, tá? Se eu colocar, tipo, vamos falar um valor 80 mil. Não, 80 mil ele já tá subindo para positivo de novo, tá? Deixa eu colocar uns 120 mil. Ele tá subindo de novo, aí eles vão falar assim, ele vai estourar o valor, tá vendo? Ele voltou para negativo. Então ele vai lá, vamos falar assim, ele sobe até esse valor aqui, 32.767, depois volta para 32.768, depois ele vem subindo de novo. Aí vem até voltar lá para menos, vamos falar, menos 1, menos 30 mil, menos 16 mil, até subir para o zero. Aí o que acontece? Se você somar, ó que interessante aqui, ó. Se você somar esse, ó, 32.768 mais 32.768 mais 32.767. Deixa eu ver se 32.768, 32. Eu coloquei 35 mil. 32.768 mais 32.767, tá? Então se você somar esses valores, tá vendo que ele vai para 65.535, né? Então, o que acontece? De vez ele ficar de 0 a esse valor aqui, simplesmente ele volta de 0 a 65.535, ele volta lá para o zero, entendeu? Ele volta para o valor zero. E fica esse ciclo. Então ele sempre vai de 0 ali a 65.535, né? Que eu acabei de falar que ele começa a contar aqui a quantidade que ele passou desse valor, né? Ele passou aqui, ele contou aqui, passou aqui. Você passa, no caso aqui, como eu passei 3 vezes, ele contou 3 aqui. Então aqui em cima tem 3 vezes o valor desse cara aqui. Aí o que acontece? Calma aí, tem tudo isso aqui pra gente poder ler ali os 32 vídeos do Modbus, tá? Tô explicando tudo, passo a passo, tá? Pra você entender o que eu fiz. Aqui o que acontece? Tá vendo aqui que o valor tá negativo? Eu consigo configurar para o meu registrador nunca ficar negativo aqui, ó.
Então, eu vou usar esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então ele ficou com 54.464. Então agora ele não fica mais negativo, esse cara nunca mais vai ficar negativo, porque eu tô trabalhando aqui um símbolo que ele ele não deixa esse registrador ficar negativo. Então agora agora ele vai contar de 0 a 65.535. Tá? Então ele vai contar de 0 a 65.535. Tá? Então eu posso fazer isso aí com qualquer registrador, tá? Então vamos falar assim, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou colocar o valor aqui, acho que 90 mil. Ainda não ficou negativo, vou colocar uns 110 mil. Tá, então ficou negativo. Então eu não quero que ele mais trabalhe negativo, ó, tá? Então você tá vendo que ele tá passando do valor aqui que ele trabalha. Na verdade ele trabalha nessa faixa de 65.535, só que ele tem a faixa negativa, né? Ele não vai até diretamente até os 65 mil, né? Então eu estou obrigando ele trabalhar aí positivo, tá? Bom, eu acho que deu para entender aí. Então o que eu fiz no meu programa? Deixa eu monitorar o programa do escravo aqui. Deixa eu sair online do mestre aqui. Eu vou colocar no escravo, vou escrever o valor de 120 mil no escravo. Vou trocar o de cabo aqui de CLP. Ó, vou colocar o valor aqui de 120 mil. Que a gente vai ler agora lá no mestre, tá? Que é legal que aqui fica até negativo, né? Então no mestre também fica negativo, ó. Então eu escrevi no escravo aqui 120 mil, tá? Agora eu vou tirar aqui o monitoramento do escravo, vou passar o cabo pro mestre. Vou monitorar o mestre aqui, ó. Vou agora aqui no... Ok. Então o que acontece, ó? Aqui no D50, o seu D50 aí, vamos falar, se você fazer igual o meu, ó, D50, seu D50 ele vai estar assim, ó, tá? É como eu já tinha mexido, tá? Ó, tá vendo? Tá assim, ó, negativo. Você vem aqui, ó, o meu não tá mostrando negativo, porque eu já tinha mexido nele, tá? Ó, eu já tinha mexido aqui no D50, tá? Mas aí o seu, por exemplo, ó, eu vou mudar. Não vou mudar, não, você vai dar muito trabalho. Você vem aqui, ó, e passa para um signo. Para ficar assim, tá vendo? Certo? Aí o que vai acontecer? Uma parte da informação, né? Aqui eu estou lendo os dois canais, lembro dos dois canais. Aqui é a junção da informação. Eu vou estar lendo isso aqui, ó, tá vendo? Então se eu vim aqui, ó, no monitoramento, eu vou pegar um de, sei lá, 500 que eu não esteja usando, vou pegar como exemplo aqui embaixo aqui, ó. Deixar assim, ó. Então tá vendo? Tá chegando 54.464 aqui, que é o... Eu tô lendo primeiro uma Word, né? E aí, lá no meu escravo, né? Então, tá vendo que ele mandou um pro registrador seguinte, né? Então mandou um, então ele passou uma vez dos 65.535, né? Então eu tenho que ler essa Word, essa Word e essa Word, tem que juntar. Fazer a junção das duas para me ver o valor real dos 120 mil que está no meu escravo. Então o que eu fiz? Aqui que eu pulo o gato. Então vamos lá. Eu tô lendo aqui uma Word, que aqui no meu caso é meu D0, né? Lá do escravo, né? D0 do escravo. E aqui aqui é o valor final é o D1 do meu escravo.
tá? E aqui é o D0 do escravo também. Bom, vai ficar assim mesmo. E aí eu tenho que juntar esse D52 com o D61. Eu tenho que fazer a junção desses dois, para me ler aquele 120 mil que eu coloquei lá. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu não lembra que eu falei lá, aqui ó, deixa eu pegar aqui. Lembra que eu falei aqui que no caso ele passou uma vez do 65.535? Se ele passou uma vez, ele vai contar uma aqui. Então o que eu fiz? Aquele cara que se ele passar duas vezes do 62, é sinal que ele passou duas vezes do 65.535, na verdade era... aí eu tô multiplicando por 36 que é o correto, né? Sem dar aquele probleminha lá. Então, eu tô passando uma vez aqui. No caso que eu tô passando uma vez, então ele vai ficar com esse valor aqui, né? Se eu passar duas vezes, aí ele vai multiplicar por 2 e vai dar um valor aqui maior, tá? E aí aqui é o pulo do gato. Como aqui está em double word, né, em 32 bits, eu tenho que fazer a soma em 32 bits. Então o que eu faço? O valor do D0, que está aqui em cima aqui, eu passo ele para 32 bits, fazer esse move aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou movendo aqui para D100, tá? E aí eu faço, como os D100 tá já em 32 bits, que esse valor aqui ele só entra em 32 bits, né? Aí eu faço uma DADD, que é, tô somando dois valores em 32 bits, né? E aqui o final dá o 120 mil que é o total do escravo, tá? Então tudo que eu expliquei para poder chegar aqui e conseguir ler esse 120 mil, tá? Bom, aqui é só a leitura, mas eu quero escrever em 32 bits também, mandar para o escravo. Perfeito, vamos lá. Agora eu não vou mais acessar o programa do escravo, tá? E agora a gente vai escrever diretamente pelo mestre aqui. Eu tenho aqui uma coisa que eu não sei se alguém chegou até aqui, mas grava bem que eu vou falar agora. A atualização do software da Delta, né? Hoje, vou falar até a data. Hoje é dia 17/11/2025. Então, antigamente, um tempo atrás aí, até os vídeos que eu gravei de uns 3 anos atrás no Modbus, você não conseguiria, por exemplo, que nem aqui eu tenho um mod RW de escrita. Eu não conseguiria executar os dois ao mesmo tempo, assim, não conseguiria. Eu tinha que fazer um temporizador para ter um delay entre a escrita e a leitura. Se eu tivesse 10 mod RW, eu tenho que executar um por vez. Agora com a atualização do software, né, do SPSoft, ele mesmo se gerencia. Então eu posso deixar a leitura e a escrita juntas, assim, direto, ele vai mesmo se gerenciar, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, tá vendo? Eu vou estar lendo e escrevendo ao mesmo tempo, não tem problema. O próprio software faz o gerenciamento de envio de informação. Só ver quanto tempo tá dando aqui. Então vamos lá. Então, 2 aqui que é meu escravo, 6. Por que 6? Se a gente for lá no manual aqui do mod RW, eu vou estar escrevendo ali em Word, tá? Tô escrevendo no D0, certo? Vou estar escrevendo no D0 ali um valor aí qualquer, né? Ele tá com valor aqui porque é o que eu já tô lendo, né? Na verdade, esse valor eu tava escrevendo... Agora eu não me lembro. Tá, eu posso... Bom, a gente vai chegar nesse valor. Vou chegar a explicar isso aí. E aqui a quantidade de words que eu vou estar escrevendo, tá? Como eu estou escrevendo aqui só no D0, né? Então eu vou colocar 1. Mas eu não tenho que escrever, para me enviar uma informação de 32 bits, eu não tenho que escrever no D0 e no D1. Então aqui eu vou tá escrevendo aqui no D1 também, né? Aqui é o valor aqui de uma word só, que é o D1, e o que eu vou escrever, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever o valor de 180 mil no D0 do escravo, tá? Então, só vou ver qual que é o valor que vai dar aqui, ó. 180. Então o que eu vou ter que escrever no D0 do escravo?
A gente ficar um valor menor, trabalhar com uns, com uns 80, uns 90 mil. Não, escrevi no lugar errado. Tá? Então o que eu vou estar tendo que escrever no D0 do escravo, ó, tá vendo? No D0, na verdade, por incrível que pareça, eu coloquei D0 aqui também, mas não precisava desse D0, tá? Deixa eu só tirar para não ficar confuso, tá? Como eu tô escrevendo, ficar sei lá, 600 aqui. Senão vai ficar meio confuso. D0 do escravo, D0 do mestre. Tá, então o que eu vou estar escrevendo naquele D600 ali? 24.464. 24.464. Tem que estar escrevendo aqui. E no D1, tem que escrever aqui, ó, o valor 1. Que é esse valor aqui. Então, juntando, aí eu estou mandando essas duas informações, lá no meu escravo vai chegar lá, vai chegar esse valor aqui, aí no caso você teria que fazer, deixa eu, acabei de acender aqui, ó, filmagem. No caso você teria que fazer o que eu fiz aqui no mestre aqui, entendeu? Para você conseguir ler a informação do mestre, tá? Em 32 bits. Tá, deixa eu só ver aqui um porém. Vamos só monitorar deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se meu escravo tá. Deixa eu só ir lá no escravo para ver se escreveu lá o programa dele. D0 e D1. D0. Tá. Então aqui eu estou escrevendo aqui no meu escravo, né? Aqui na verdade ele está até o valor aqui já de 90 mil. Tá, agora deixa eu só ver uma coisa aqui que deu uma coisa diferente aqui. Eu não sei se eu forcei um. Vou voltar aqui pro mestre, só para fazer um teste aqui. Ele tá lendo, vamos falar assim, como eu escrevi. Só fazer um teste aqui, como eu escrevi 90 mil, era para estar lendo 90 mil embaixo, lá do escravo, na leitura, né? Deixa eu colocar 80 mil. O que eu tinha feito antes de gravar o vídeo funcionou. 14.464.
14.464. Eu não acabei mudando nada, então era para estar funcionando. Tá vendo que o valor daqui da leitura ele não tá mudando. Pois eu vou dar uma olhada por quê, que eu tava testando antes de gravar o vídeo, tava funcionando. Deixa eu só... Não lá tá escrevendo, né? Deixa eu tirar aqui a leitura. É isso mesmo. Eu não sei o que aconteceu com o programa aqui, mas vamos falar assim. Pode ser também, tem que colocar um... D12 aqui. Algumas coisas só vão acontecendo na hora que você vai gravando o vídeo. Vamos deixar aqui. Opa, deixa ativado. Vamos tentar escrever lá um valor aqui, 90 mil. 24.464. 24.464. Então, 24.464. Vamos ver se... Não foi. Agora, eu não sei porque eu estava testando. Tá vendo que foi do gerenciamento de informação? Agora ele não está fazendo, eu não sei o porquê, mas eu coloquei alguns blocos aqui, ele estava fazendo esse gerenciamento sozinho. Então parece que ele não está executando o gerenciamento aqui de escrita. Então, vamos falar assim, eu tenho que parar de ler, né? Então eu vou escrever um por um mesmo. E agora eu vou habilitar a leitura. Agora a conexão caiu com o server, com o CLP. Deixa eu voltar. Então é isso aí. Bom, eu falei do gerenciamento de informação quando ele envia informação, né? Mas eu testei aqui offline aqui sem gravar. Eu não sei se tem alguma interferência com o meu software que eu estou gravando, mas ele estava funcionando certinho, ele estava gerenciando, né? Então conseguia. Apesar que assim, eu acho que eu testei só com 2 blocos, não testei com 3 blocos. No caso, estou usando 3 blocos aqui. Eu tinha testado só com 2 blocos e estava perfeito, tá? Então não sei se 2 blocos é o máximo, tá? Mas enfim, é isso. Então eu escrevi ali no meu escravo, né? Então aí eu mandei por partes, né? Eu mandei essa primeira informação no D0 e mandei essa informação aqui no D1, né? Que é aqui no D500. E aí lá ele juntou e ficou a informação inteira, né? E aí como eu estou lendo por partes aqui também, na verdade estou lendo D0 e D1, a informação vem por partes também. E aqui eu junto as duas informações, né? Do D0 e D1, e dá os 90 mil aqui. Tá? Se eu colocar 180 mil, 500 mil, a única coisa que ia mudar é o valor que ia vir aqui no D61, porque vamos falar assim, se eu colocar 200 mil, se eu pegar 200 mil e dividir aí por 65.535, né? Ele ia colocar o valor 3 para mim, aqui ia ser o valor 3, tá? E aqui em cima ia vir um valor aí entre 0 e 65.535. E aí eu juntar essas duas informações aqui. Então, o pulo do gato para você juntar a informação quando você lê do escravo é isso aqui, ó. É só essa formulinha aqui. Para quem já sabe trabalhar com mod RW, né? Então, não precisaria nem ver nada daqui de cima, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar. Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma que vocês entendam. Espero que consigam entender. Se tiver com dúvida, veja o vídeo de novo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu queria explicar de uma forma detalhada tudo como funciona, porque é só não passar por cima, né?
Queria detalhar bem mesmo para poder entender e todo mundo compreender como que eu cheguei, né, a ler esses 90 mil aqui utilizando aí duas words, né. Só vou fazer uma pequena revisão rápida aqui, tá? Deixa eu até ver quanto tempo de vídeo, já vai dar 50 minutos já. Vou fazer uma revisão rápida aqui, então a questão aqui, eu peguei deixa eu pegar um registrador aqui, deixa eu... D800, colocar uns 15. Então, lembrando aqui a questão do 16 bits, né? Então, vamos falar assim, o 16 bits, o valor dele vai de 65 mil, ou de 0 a 65.535, né? Só que como ele trabalha aí com valor negativo, né? Então ele volta para o negativo. Então, se juntar aí o valor negativo com o valor positivo, vai dar esse valor aí de 65.535, né? E aí, se eu quiser trabalhar com um valor positivo nesse registrador, né, eu coloco esse cara aqui, o fim, não, para poder trabalhar só positivo, né? Então ele nunca vai trabalhar com um valor negativo, tá? E lembrando, né, quando eu altero esse valor aqui do 16 bits, de 888, ele vai alterar o 32 bits, é natural, é normal, sempre vai alterar, então toma cuidado aí quando vocês for trabalhar aí com valores de 32 bits. É sempre bom pular 2 em 2 registrador, né? 2 em 2, 3 em 3, assim por diante, tá? Quando for trabalhar com programação. Eu vou ficando aqui no mod RW, né? A configuração dele, né? Leitura, escrita, tá? Bom, é isso. Foi uma revisão. Eu geralmente faço uma revisão mais detalhada, mas é que o vídeo está ficando muito grande e eu não quero deixar esse vídeo muito grande a mais que já tá? Aí se tiver dúvida, veja o vídeo de novo. Eu sei que é complicado de ver, mas cara, tenha paciência, veja que vai dar certo a sua aplicação. Se tiver alguma dúvida, posta nos comentários aí, dependendo do que for, eu gravo algum outro vídeo relacionado a isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.